Como está a nossa vida de oração? Temos feito aquilo que a igreja pede de nós? Temos seguido conforme fomos instruídos ao longo do tempo? Existe uma coisa dentro da liturgia que muitas vezes nós nos esquecemos de trabalhar com ela. Sabe o que é? O silêncio. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Harmonia Litúrgica. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Harmonia Litúrgica. Eu sou o Lucas Souza e hoje nós vamos falar sobre o silêncio na Sagrada Liturgia. Mas antes de nós falarmos sobre isso, já te convido a curtir esse vídeo, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seu grupo de liturgia, com a sua paróquia. Vamos espalhar mais este conhecimento que nós vamos obter no dia de hoje. Quando nós falamos sobre liturgia, muitas vezes nós pensamos apenas na Santa Missa. Afinal de contas, a Santa Missa é o ápice da nossa fé católica. A Santa Missa é onde nós temos Jesus em corpo, sangue, alma e divindade e temos a possibilidade de recebê-lo dentro de nós através da Sagrada Eucaristia. Também dentro da missa, mas em outros momentos da vida da igreja, nós precisamos estar atentos a uma coisa. Se nós pegarmos alguns documentos da igreja, nós vamos perceber que o silêncio é uma parte muito importante das nossas ações litúrgicas. A Instrução Geral do Missal Romano, que no número 45 nos diz que o silêncio é uma parte integrante da celebração e deve ser observado em momentos específicos, como, por exemplo, no ato penitencial, aquele momento em que o padre faz o convite ao arrependimento, faça um breve momento de silêncio antes do canto, ou da forma do ato penitencial que o padre for utilizar no dia, talvez seja o confessemos, o tende compaixão, ou mesmo o Kyrie eleison, porém precisa-se de um momento de silêncio. Além do ato penitencial, após o oremos da oração da coleta, tem-se um breve momento de silêncio. A oração da coleta é para coletar as nossas intenções e entregar nas mãos do Senhor através da oração do sacerdote. Então, quando ele diz oremos, segue-se um breve momento de silêncio. Sabe onde mais a igreja ensina que nós devemos trazer alguns momentos de silêncio? Após as leituras proclamadas na Santa Missa. E por isso que é importante, ao terminar a primeira leitura, não começar a tocar, a dedilhar imediatamente para o salmista que vai cantar após a primeira leitura. Aguarde em um momento em silêncio até que o salmista se posicione, e esse breve momento ele já é um momento de silêncio que a igreja pede para nós. Outro momento de silêncio que em muitos lugares não se tem é o silêncio após a homilia. Então, aquele momento depois que o sacerdote, que o bispo faz a sua homilia, é interessante guardar alguns momentos de silêncio para interiorização daquilo que foi escutado, tanto nas leituras quanto na fala do sacerdote. Também, é claro, depois da comunhão, é um momento importantíssimo, pois é um momento de adoração que nós temos. O próprio Cristo está em nós após recebermos na Sagrada Eucaristia. Então, qual a nossa atitude ao ter Jesus dentro de nós, se não uma atitude de adoração? E um outro momento importantíssimo de silêncio que nós devemos ter na igreja é o silêncio antes da celebração. Meus irmãos, quantas vezes nós entramos em igrejas antes da missa e que parece que está acontecendo algum evento dentro da igreja por causa do burburinho, da conversa dentro da igreja. A igreja é templo santo, a igreja é local sagrado de oração. Então, guardar o silêncio antes da celebração é uma recomendação que a igreja tem para cada um de nós. Tanto que, se nós pegamos também o próprio Catecismo da Igreja Católica, no artigo 2717, nós temos que a contemplação, que é esse momento que nós temos de estar ali diante do Senhor, seja diante do sacrário, da imagem de Jesus crucificado, de Jesus exposto no ostensório no momento de adoração. A contemplação é silêncio.
A contemplação é silêncio, que é símbolo do mundo que há de vir. Ou também a linguagem calada do amor. É o catecismo da igreja que diz isso para nós. Ele ainda prossegue dizendo: na contemplação, as palavras não são discursos, mas as sandálias que alimentam o fogo do amor. É neste silêncio, insuportável para o homem exterior, que o Pai nos diz o seu Verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e que o Espírito filial nos faz participar da oração de Jesus. Para nós, homens, o exterior do ser humano, ele não aguenta o silêncio. Por isso que eu coloquei esse nome provocador no vídeo. Por que temer o silêncio? Por que você tem medo do silêncio? Porque o ser humano, ele não é afeito ao silêncio. Mas a igreja nos convida a, diante do Senhor, diante do Verbo encarnado, silenciar. Pois é através do silêncio que o Pai nos fala, o Pai nos diz o seu Verbo, que é Jesus Cristo. Lá no início do Evangelho de São João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E diz São João, e nós repetimos em cada ângelus que rezamos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Contemplemos o Verbo encarnado no silêncio. São João Paulo II, ele também fala algumas vezes sobre o silêncio em seus escritos. No número 25 da Eclésia de Eucaristia, o Papa João Paulo II ele diz o seguinte: se atualmente o cristianismo se deve caracterizar sobretudo pela arte da oração, como não sentir de novo a necessidade de permanecer longamente em diálogo espiritual, adoração silenciosa, atitude de amor diante de Cristo presente no Santíssimo Sacramento? Então o Papa nos convida a essa adoração silenciosa ao Senhor. É por isso que aquele silêncio antes da missa, ele deve ser um silêncio de adoração. Estamos dentro da igreja. Ali, não sei como é na sua comunidade, na sua igreja, se o sacrário está atrás do altar, se tem uma capela do Santíssimo visível, se o sacrário está visível ou não, mas independente de o sacrário estar visível ou não, a igreja é morada do Senhor, é o templo onde está o Santíssimo Sacramento. Então é momento de adoração silenciosa. O Papa nos lembra isso, São João Paulo II, ele traz esse grande valor do silêncio nas nossas adorações. O Papa Bento XVI, ele também vai falar sobre o silêncio. Primeiro, eu peguei um trecho que ele diz aos jovens na vigília da Jornada Mundial da Juventude de 2005, onde o tema daquela jornada foi Viemos adorá-lo, referindo-se à passagem dos Reis Magos. E durante a vigília, o Papa Bento XVI, considerado o maior teólogo do último século, ele vai dizer o seguinte: entrando em casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram-no. A passagem do Evangelho de Mateus, da visita dos Reis Magos a Nossa Senhora e Jesus recém-nascido, né, que era o tema da Jornada Mundial da Juventude daquele ano. E o Papa então diz aos jovens: queridos amigos, esta não é uma história distante que se verificou há muito tempo. Ela é presença. Aqui na hóstia sagrada, ele está diante de nós e no meio de nós. Como então vela-se misteriosamente num santo silêncio, e como então, precisamente assim, revela o verdadeiro rosto de Deus. Porque o silêncio ele é sinal e sinônimo de contemplação dentro da liturgia. Na liturgia da adoração eucarística exige-se o silêncio. Nós não precisamos de adorações que sejam escandalosas, adorações de muitas palavras, adorações de muitas músicas. Claro, é digno que no momento da adoração cantemos ao Senhor. É digno que no momento de adoração elevemos a Ele palavras de adoração e de louvor. É digno que no momento da adoração possamos também, quem sabe, rezar um terço. Mas é de extrema importância que a nossa adoração também se faça através do silêncio. O silêncio contemplativo daquele que é, que era e que há de vir. Em outro documento, Sacramentum Caritatis, também do Papa Bento XVI,
No número 55 ele diz o seguinte: ao considerarem o tema da participação ativa dos fiéis no rito sagrado, os padres sinodais ressaltaram também as condições pessoais que se requerem em cada uma para uma frutuosa participação. Uma delas é, sem dúvida, o espírito de constante conversão que deve caracterizar a vida de todos os fiéis. Não podemos esperar uma participação ativa na liturgia eucarística se nos abeiramos dela superficialmente, sem antes nos interrogarmos sobre a própria vida. Favorecem tal disposição interior, por exemplo, o recolhimento e o silêncio durante alguns momentos, pelo menos antes do início da liturgia. Então, mais uma vez, Bento XVI, ele traz que pelo menos antes da liturgia é preciso que haja silêncio. O silêncio não deve ser para nós, é até um pouco estranho dizer, motivo de escândalo. O silêncio ele é necessário dentro dos nossos ritos litúrgicos. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Sagrado Magistério da Igreja. Nós começamos com a Instrução Geral do Missal Romano, o Catecismo da Igreja Católica, papas da nossa igreja que repetem mais e mais vezes falando sobre o silêncio, sobre como é importante essa contemplação e essa adoração silenciosa. Dentro da missa nós precisamos de momentos de silêncio, porque na missa a nossa missão é levar toda a assembleia à oração e contemplação. E nós estamos percebendo, por tudo isso que eu tenho dito aqui, que essa contemplação nós alcançamos ela principalmente através do silêncio sagrado dentro da liturgia. Na instrução Redemptione Sacramentum, no número 39, fala mais um pouco sobre a participação ativa dos fiéis na celebração. Nós, principalmente nós músicos, muitas vezes pensamos a participação ativa dos fiéis como a participação apenas no canto. Então, muitas vezes, deixamos de cantar músicas litúrgicas como determina a igreja para cantar aqueles chamados cantos conhecidos por todo mundo, para que tenha a participação ativa dos fiéis. Mas a participação ativa dos fiéis na missa, ela não ocorre apenas através dos cantos. O documento que eu citei, Redemptione Sacramento, no número 39, vai dizer que para promover e manifestar uma participação ativa, a recente renovação dos livros litúrgicos de acordo com o espírito do concílio tem favorecido as aclamações do povo, as respostas, salmos, antífonas, cânticos, assim como ações, gestos e posturas corporais e o sagrado silêncio que cuidadosamente se deve observar em alguns momentos, como prevêem as rubricas, também de parte dos fiéis. Então, é necessário o silêncio e ter cuidado para que o silêncio seja exercido dentro da celebração. O silêncio precisa ser exercido na celebração. Então, nós precisamos assim fazê-lo como determina a igreja. O Papa Francisco, em uma de suas catequese mais específica, você pode procurar depois, do dia 10 de janeiro de 2018, ele diz que recomendo vivamente aos sacerdotes que observem um momento de silêncio e não terem pressa. Isso ele fala sobre a oração, da coleta, o oremos. Então ele diz, oremos para que se faça silêncio. Sem ele, corremos o risco de subestimar o recolhimento da alma. Então a missa ela exige de nós esse recolhimento e nós alcançamos esse recolhimento através do silêncio. O Papa Francisco ele também diz, no número 52 da Desiderio Desideravi, onde ele discorre lindamente sobre o silêncio. Todos esses documentos estão disponíveis na internet para quem quiser. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de todos esses documentos que eu citei, para que vocês possam conferir lá os números que foram citados dos artigos. A Desiderio Desideravi, que é a carta que o Papa Francisco ele fala sobre a importância da formação litúrgica, onde na Desiderio Desideravi, no número 52, o Papa Francisco diz o seguinte:
Entre os gestos rituais que pertencem a toda a Assembleia, o silêncio ocupa um lugar de importância absoluta. Importância absoluta. Então não é qualquer coisinha, podemos deixar de fazer o silêncio. Não. O silêncio ele é importante na celebração. Várias vezes é expressamente prescrito nas rubricas. Toda celebração eucarística é imersa no silêncio, que precede o seu início e marca cada instante do seu desenvolvimento ritual. E aí o número 52 ele continua falando sobre o silêncio, como que o silêncio ele é importante, o que ele representa na celebração eucarística, que o silêncio litúrgico ele é símbolo da presença e da ação do Espírito Santo, e precisamente porque é símbolo do Espírito, tem o poder de exprimir a sua ação, ou seja, a ação do Espírito Santo. O silêncio suscita a escuta da palavra e a oração, dispõe a adoração do corpo e sangue de Cristo, sugere a cada um na intimidade da comunhão o que o Espírito quer realizar na vida para nos conformar ao pão partido. Por isso precisamos do silêncio. Então, veja que grandiosidade, que beleza tem o silêncio dentro da celebração. Então, meu irmão, minha irmã, como está a vivência do silêncio nas celebrações nas quais você tem participado? Aquele momento lindo após a comunhão, você pode cantar um hino, claro, pode cantar uma música. Só que é muito mais válido o silêncio. Porque o silêncio ele vai nos aproximar de Deus. O silêncio ele nos leva a uma atitude contemplativa da presença de Cristo na Eucaristia que acabamos de receber. O silêncio antes da celebração, ele nos envolve no mistério que vamos celebrar. O silêncio nos leva à escuta. Então, prestemos mais atenção. Busquemos mais o silêncio ao barulho que vai nos distrair. No silêncio nós oramos. Com a música nós cantamos e deixamos de orar. Ah, mas quem canta reza 2 vezes. Quem canta reza 2 vezes, claro. Mas o silêncio te leva a contemplar. O silêncio te leva a adorar em espírito e em verdade. Então, meu irmão, busque silenciar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo com o seu grupo, com os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificações, deixe o seu like e espero você no nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.